Muito bom dia, meu querido. Que alegria ter a sua presença aqui conosco nesta manhã de domingo. Já começamos a nossa escola dominical com esse hino belíssimo, Sou Feliz, com o nosso irmão Vitor Quevedo, que gentilmente disponibilizou os seus vídeos e as suas músicas. Vitor, um grande abraço para você, que Deus abençoe ricamente e quem sabe quando voltarmos às atividades vamos conseguir agendar um dia para você estar aqui conosco também na nossa igreja, juntamente com todos os irmãos e as nossas irmãs louvando ao nosso Deus. Você que está entrando aí na nossa transmissão, você que já está deixando seu comentário, as suas saudações, que Deus te abençoe. Você que vai entrar agora mesmo, ou você que está assistindo já depois que iniciamos, já na gravação, algumas horas depois, e fica à vontade, é uma alegria poder servir ao Senhor Jesus e ter este instrumento de edificação, esse instrumento de crescimento na palavra do Senhor. O nosso desejo é que realmente você aproveite esses estudos, essas mensagens, esses louvores para o crescimento espiritual, para o fortalecimento também da sua família. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus neste momento, já pedindo a iluminação do Espírito Santo do Senhor para o texto que nós leremos agora mesmo. Vamos falar com Deus? Pai amado, nós te agradecemos por esta manhã, te agradecemos pela tua presença, te agradecemos pela tua paz. Obrigado a Deus por cada filho e filha do Senhor que neste momento está ouvindo também, ó Pai, vai ouvir a tua palavra, vamos poder meditar juntos na palavra do Senhor e que o Senhor nos dê essa oportunidade de crescimento, essa oportunidade de entendermos o teu propósito. Nós rogamos que o teu Santo Espírito nos ilumine para não somente termos a compreensão, mas também o impulso, a vontade, o desejo de realizar o teu propósito. Obrigado, ó Pai, e em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Meu querido, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo de número 18, nós vamos ler do versículo 35 até o versículo 43, Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 35 até o versículo de número 43. Lucas capítulo 18, versículo 35 até o versículo de número 43.
Diz assim a palavra de Deus. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E, ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Que queres que eu te faça, Senhor, que eu torne a ver? Meus queridos, essa passagem é uma passagem belíssima que fala sobre a história de um homem chamado Bartimeu. Em outro texto, o outro evangelista fala com precisão a respeito deste homem chamado Bartimeu, que infelizmente perdeu por alguma questão, por alguma causa, a sua visão. Mas Jesus estava passando por ali. O que eu gostaria de meditar com você, de refletirmos juntos nesta manhã, é sobre a circunstância em que Bartimeu estava. Para isso, eu gostaria de, então, falar um pouco sobre paradoxo. Você já ouviu sobre essa palavra paradoxo? Para ilustrar este termo, trago aqui a história ou uma ilustração de um filósofo da antiga Grécia chamado Zenão de Eleia. Ele, para explicar paradoxo, ele falou então sobre a história da tartaruga e de Aquiles. Aquiles foi um grande guerreiro, conhecido como um grande guerreiro na Grécia, e que era muito veloz. Ele disse o seguinte: para entendermos o que é paradoxo, precisamos então apostar uma corrida, né? Vamos disputar a corrida entre Aquiles e a tartaruga. Como a tartaruga é muito lenta em comparação a Aquiles, Aquiles então disse que essa tartaruga, que esse animal então fique uma boa distância à minha frente, pois certamente vou ultrapassar. E Zenão disse que isso era impossível, que nunca Aquiles poderia ultrapassar de forma devida, pelo menos na opinião desse filósofo, a tartaruga. Olha só que interessante, olha por quê. Zenão, ele exemplifica dizendo que Aquiles nunca poderia alcançar a tartaruga pelos seguintes motivos. Quando a tartaruga que estava nesse ponto aqui se distancia, então é claro que Aquiles é muito veloz e ele vai chegar no ponto onde estava a tartaruga. Mas quando Aquiles chega no ponto, no local onde a tartaruga estava, a tartaruga não vai estar ali mais. Mesmo que seja lenta, mas ela se locomove, então ela vai estar um pouquinho mais à frente. Mas então Aquiles vai ultrapassar, porque ele é muito veloz, sem dúvida. Mas quando Aquiles chegar no ponto em que estava a tartaruga aqui, a tartaruga já não estará mais aqui, mas estará um pouquinho mais à frente. E assim vai seguindo. E quando Aquiles chegar nesse ponto, a tartaruga vai estar um pouquinho só mais à frente. E Aquiles, quando nesse ponto da tartaruga chegar, vai estar um pouco ainda mais à frente. Mas na visão de Zenão, o que ele diz é que Aquiles jamais vai ultrapassar a tartaruga, porque é claro, o Zenão, o filósofo, ele toma como referência o local, não o animal em si, não as pessoas ou os indivíduos aqui envolvidos, mas o ponto de referência, né? A progressão geométrica, vamos dizer assim, que é a base da teoria aqui de Aquiles para dizer o que é paradoxo. Ou seja, por mais que Aquiles seja mais rápido que a tartaruga, e sabendo que um dado momento, visualizando os dois, facilmente Aquiles ultrapassaria a tartaruga, mas o paradoxo jamais ultrapassaria, é claro, se pegarmos o ponto o local, né? O ponto geométrico, a referência onde então essas pessoas ou esses indivíduos aqui estavam envolvidos.
Por isso que ele define paradoxo como uma ou mais ideias contraditórias que parecem ambas estarem corretas. Alguém pode dizer, não, mas o guerreiro vai ultrapassar a tartaruga. Sim, está correto. Mas se pegarmos a opinião então aí do nosso amigo filósofo, não, porque o ponto onde estava a tartaruga já não será mais quando o Aquiles alcançar a tartaruga. Ela não estaria mais ali. E você, se olhar por esse ângulo, né, por esse modo, podia então também concordar. Sim, está certo. Então parecem duas ideias que não se combinam, ou é uma ou é outra. Mas ao mesmo tempo parecem que elas estão corretas, parecem que as duas estão certas. Bem, por que trago essa ideia de paradoxo? Porque ilustra também de uma certa forma a questão do favor que eu posso ter em um meio a um desfavor. O favor em meio ao desfavor é buscar alguma solução quando tudo conspira ao contrário. E é exatamente essa a questão de Bartimeu. Bartimeu era um homem cego, estava assentado à beira do caminho, pedindo esmolas, era um mendigo, não tinha condições de trabalho, e naquela época, infelizmente, nunca alcançaria essa condição de trabalho. Então a opção que ele tinha, ou pelo menos que ele imaginava ter, era ficar sentado à beira do caminho. A beira do caminho é, de fato, a margem da estrada, mas ali na entrada de Jerusalém, ou de Jericó, ou de qualquer outra cidade. No caso aqui, Bartimeu, é lógico, estava em Jericó, estava nessa cidade, esperando que qualquer viajante que chegasse, ou qualquer um que saísse da cidade, pudesse dar alguma esmola. E Bartimeu ouviu uma multidão se aproximando, pessoas conversando, barulho de passos, né, de muitos passos, e aquela animação, aquele povo em polvorosa, e ele percebeu que alguma coisa estava acontecendo, até que então ele perguntou: o que está acontecendo? E anunciaram: olha, Jesus, o Nazareno, está passando por aqui. Bem, Bartimeu, por estar no local muito tempo, sabendo das histórias, também ouviu a história de um homem que poderia curar. E esse homem se chamava Jesus e era de Nazaré, e agora ele está passando por ali. Ele tem a chance de pedir um favor. Ele tem a oportunidade de clamar a Jesus. Porém, todas as circunstâncias ali são contrárias. Por quê? Todos, ou pelo menos a grande maioria, pode enxergar Jesus e pode ir atrás de Jesus. Ele não. Todos podem se locomover, a sua locomoção, a de Bartimeu, já não era assim tão grande. Ele estava numa situação desfavorável, mesmo tendo a pessoa que poderia ali conceder favor, e era essa a fé que Bartimeu tinha. Eu gostaria então, meu querido, de refletir com você nessa oportunidade sobre o favor de Jesus. O favor que Jesus nos concede, o favor que Jesus pode nos conceder. Mas pensar no favor de Jesus mesmo em meio a desfavores. E é isso que nós vamos ver nesse texto. A questão de que Jesus, ele sim é o Deus que nos é favorável, mesmo que a circunstância ou as circunstâncias sejam completamente desfavoráveis. Bem, Bartimeu nos ensina que devemos buscar o favor de Jesus apesar da condição desfavorável. Olha só o versículo de número 35 e 36. Aconteceu que, aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E, ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo, o que estava acontecendo, o que está ocorrendo por aqui, e como já falamos no versículo 37, anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Bartimeu, ele percebeu que Jesus, que alguma coisa estava acontecendo, alguma coisa diferente estava acontecendo, e ele pode então agora ter a oportunidade de falar sobre as suas dificuldades, de falar sobre as suas necessidades. Sabe, a grande parte das pessoas, grande parte de nós, pensa que podem, assim, ter o favor do Senhor Jesus, ou podem receber o favor de qualquer pessoa,
Mas você já percebeu que nós temos uma tendência de que as pessoas descubram as nossas necessidades? Que as pessoas, assim, por outros meios ou de uma outra forma, mesmo meio que adivinhem o que a gente tem, o que a gente precisa? É uma tendência nossa que nos leva a um certo comodismo. Queremos as soluções, mas queremos que descubram isso. É claro que pode até acontecer de termos pessoas assim muito atenciosas, que percebem que alguma coisa não está certa, que desejam, né, nos ajudar, nos auxiliar. A questão aqui, que poderíamos pensar, mas Deus não sabia da necessidade de Bartimeu? Sabia, mas precisamos lembrar que o maior interessado em que a gente resolva os nossos problemas tem que ser a gente mesmo e saber a quem recorrer. Bartimeu, ele fica sabendo que Jesus está passando por ali. E aí desperta, ou vem a lembrança, ou quem sabe o desejo de recorrer àquele que poderia resolver pelas histórias que Bartimeu já tinha ouvido a respeito desse Jesus que fez com que mudos viessem a falar, que fez com que pessoas que eram desfavorecidas ou estavam em uma situação desfavorável, agora pudessem ter o favor ou a atenção de Deus. Deus sabe das nossas necessidades, sim. Deus sabe que nós precisamos disso ou daquilo, sem dúvida nenhuma. Mas Deus quer que nós o vejamos como aquele que realmente atende às nossas necessidades. Não adianta eu ter a consciência de que Deus sabe do que eu preciso, mas eu não recorro a Ele, né? Não me coloco em humildade a Ele, sabendo, depositando nele toda a minha confiança. Eu preciso buscar o favor de Jesus, apesar da condição desfavorável. Bartimeu estava aqui, talvez, se não o mais ou um dos mais desfavoráveis, a poder se aproximar de Jesus. Poderíamos dizer, meu querido, que isso seria até impossível. Deixa eu só ajustar aqui o aparelhozinho. Isso. Seria talvez até impossível de poder recorrer ao Senhor por causa de toda a sua situação desfavorável, por causa de toda a sua dificuldade de locomoção, de poder ter visão, de poder se aproximar devidamente do Senhor. Bem, podemos e devemos nos aproximar do Senhor, apesar de todas as nossas limitações. Quem disse que as nossas limitações de fato nos limitam a recorrer a alguma coisa, a recorrer a alguma solução? Mas é interessante que precisamos buscar o favor de Jesus, apesar do sufoco desfavorável da multidão. A situação de Bartimeu era desfavorável, mas além disso, e talvez o pior, era a multidão sufocando Bartimeu. Olha só o versículo 38 e 39. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele já estava numa situação difícil, já estava numa situação desfavorável, né, em comparação aos outros. Ele não tinha a mobilidade ou a velocidade das outras pessoas. Porém, ele não vê isso impedimento, ele não vê nessas questões uma situação que ele então agora, eu não posso fazer nada, então vou ficar sentado aqui, vou ficar aqui lamentando, quem sabe alguém me vê, quem sabe Jesus dá uma olhadinha para mim, se lembra de mim, vou ficar aqui no meu canto. Não, ele vê que a oportunidade era agora, era naquele momento. E então, o que ele tem? Ele tem voz, ele pode falar, ele pode gritar, e ele pode gritar alto. Então ele diz: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí vem a multidão: se cale, fique calado, porque você está aí tagarelando, gritando, incomodando a nós, incomodando o mestre. Fique calado. Quem disse que ele vai te dar atenção? Mas cada vez ele gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E sabe o que aconteceu? Olha só no versículo de número 40, parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. Jesus ouviu o clamor de Bartimeu.
É muito fácil para nós, seres humanos, ficarmos vencidos pelas dificuldades. É muito fácil. Ao mesmo tempo que temos o sentimento de que somos fortes, né? Somos ágeis, somos às vezes poderosos, damos conta do recado, conseguimos realizar tudo, também basta uma dificuldade para nos sentirmos inúteis, fracassados, fragilizados. Elias era um homem de Deus. Elias, que está lá em 1 Reis, a sua história, era alguém que fazia coisas formidáveis, que pregava, que realizava sinais, desafiou o próprio rei de Israel, o rei Acabe, e a sua esposa, a rainha Jezabel, porque ambos seguiam não a Deus, mas a Baal, e Elias disse: vocês não estão fazendo certo, vocês é que estão desviando o povo de Deus do caminho correto. Mas depois de algumas situações, Jezabel ameaça Elias, e Elias sente então todo aquele peso, sente toda aquela pressão, todo aquele sentimento agora aflora em um estado depressivo, e ele acha que a única solução para a sua vida é não viver mais. Elias mostra o quanto que até homens de Deus ou mulheres de Deus podem sim ter esse sentimento de fragilidade. Isso pode até ocorrer. Mas Deus mesmo mostra para Elias: Elias, por que você está se escondendo? Elias, por que você se encaverna? Elias, por que você está nessa situação? Elias depois aprende que o sentimento de fragilidade é nosso, mas a oportunidade de solução é aquela que Deus nos mostra. Da mesma forma, Deus passou por ali através de uma brisa suave e comunicou com Elias. Deus também, da mesma forma, passa diante de Bartimeu e dá a oportunidade de Bartimeu falar, Bartimeu clamar. E Bartimeu não pode enxergar? Não pode se locomover com agilidade? Não, mas ele podia gritar ao que ele tinha, e foi o que ele usou. A viúva que vai até a casa do profeta dizendo: olha, eu não tenho dinheiro, vão pegar os meus filhos para pagar a dívida. E o profeta diz: eu não sei como posso te ajudar, o que você tem na sua casa? Ela falou: eu tenho uma botija de azeite, é só. E através daquele azeite, Deus deu a multiplicação, multiplicou mais azeites, e ela pôde vender, pagar a dívida e ainda viver do restante. Ela podia dizer: não tem nada, mas ela foi sincera: eu só tenho azeite, e um pouco de azeite. Mas através daquele pouco, Deus fez a solução para o seu problema. Nós às vezes achamos que não temos nada, mas Bartimeu não tinha, mas tinha voz. A viúva não tinha, mas tinha azeite. E nós também temos alguma coisa. Não quer dizer que nós vamos solucionar por nós mesmos ou pelo mínimo que temos, mas Deus usa o mínimo que temos. Deus dá a oportunidade de vermos as suas maravilhas. Precisamos buscar o favor de Deus, mesmo que a circunstância nossa seja desfavorável. Busque o favor também de Jesus, mesmo que a multidão te sufoque e diga: você não pode, você não consegue, você é um fracassado. O nosso Deus jamais fracassa. E a palavra diz que todos aqueles que confiam no Senhor, bem nenhum lhes faltará. A palavra diz que aqueles que temem ao Senhor serão felizes, irão bem no seu trabalho. Temos e podemos passar dificuldades ou circunstâncias desfavoráveis sem dúvida nenhuma, mas temos um Deus que nos é favorável. E meu querido, a outra questão que a gente aprende, que precisamos buscar o favor de Jesus, sim, pois Ele dá a oportunidade de expressar a nossa petição. Jesus mandou chamar, versículo 40, versículo 41, e diz assim: então parou Jesus e mandou-lhe que lhe o trouxessem, e tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. A multidão vai sempre nos sufocar. As pessoas ao nosso redor, há muitas pessoas que até nos ajudam, mas às vezes a maioria das vozes são vozes que tentam acabar, tentam sufocar-nos. As circunstâncias nossas próprias podem ser completamente contrárias a nós. Não temos força em nós mesmos,
não temos isso, não temos aquilo, mas nós temos um Deus que escuta a nossa petição, que apesar da multidão que sufoca, apesar das condições favoráveis, é um Deus que fala: manda vir até mim, eu quero diante de mim, o que você quer que eu te faça? Meus queridos, que pergunta maravilhosa. É claro que Bartimeu, mais que depressa, diz: que eu torne a ver, é o meu desejo, eu quero ver. Não é que Jesus quer atender às nossas necessidades, como diz Tiago, para o esbanjamento, mas às nossas necessidades porque precisamos resolver, porque precisamos prosseguir na vida. Mas a questão mais interessante que temos aqui é por que Bartimeu clamou a Jesus. Por que Bartimeu, mesmo com todas as situações contrárias a ele insistia em ir até Jesus? Por que ele desperta, né, do seu assentar de esmolas para agora clamar para que ele o curasse? Não é só porque Bartimeu ficou sabendo que Jesus podia resolver o seu problema, mas porque Bartimeu já enxergava, mesmo não podendo ter a visão como os outros. O que ele enxergava? Ele enxergava o filho de Davi, pois é isso que ele grita: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Opa, a visão de Bartimeu é uma visão muito mais clara do que provavelmente a maior parte daqueles que estavam seguindo Jesus. Ele enxergava Jesus como Cristo, ele enxergava Jesus como Messias, ele enxergava Jesus como filho de Davi. Bartimeu sabia que Jesus podia curá-lo porque ele era o próprio Deus. Ele já cria nisso, não precisou passar anos depois desse tempo, não precisou passar aquele momento em que vem algo que ilumine, como aconteceu com os discípulos. Ele já entendeu, ele já tinha entendido: este é o filho de Davi, é o Messias, é o Cristo de Deus, é aquele que dá a vida eterna, é aquele que tira o pecado do mundo, é aquele que o seu poder é um poder que não tem limites. Precisamos buscar o favor de Deus, não é porque Deus se põe de difícil, porque, como a gente pôde perceber nesse texto, a dificuldade não vem de Deus, mas a dificuldade vem do mundo. A dificuldade vem de um pensamento terreno que tenta nos sufocar, dizendo: não podemos, não conseguimos, não tem jeito. Mas Jesus é aquele que passa perto de nós, não porque nos despreza, porque ele nunca faria isso, mas porque ele vem até nós. Jesus passa por Jericó e sabe que Bartimeu podia clamá-lo como clamou, porque Jesus é que nos dá as oportunidades de vida, de salvação, nos dá oportunidades de bênçãos, nos dá oportunidades do seu grande favor. Jesus é o favor incondicional de Deus. Deus enviou o Senhor Jesus até nós. Não precisamos ir na porta de Jericó para encontrar Jesus a hora que ele passar. E não é necessário também subir ao pé de um sicômoro para ver se Jesus passava por ali e a gente visualize. Porque Jesus já veio. Jesus já veio até nós. É o favor de Deus, favor incondicional, e que nos dá a sua graça, que é o favor que nós não merecemos. Não somos favorecidos por Deus porque merecemos, mas porque Ele é gracioso. Precisamos também entender que, por isso, devemos sempre buscar o favor de Deus. E aí, meu querido, você que nos acompanha nessa transmissão hoje de manhã, eu quero falar para você: seja qual for o seu problema, seja qual for a sua dificuldade, com você ou com a sua família, ou no seu trabalho, ou está sem trabalho, busque sempre o favor de Jesus. Ore, fala com Ele, deposita nele toda a sua vida e toda a sua confiança. As pessoas vão falar: que isso, que bobagem, isso não tem solução, isso não vai ter jeito, é impossível. Infelizmente, na minha lida pastoral, já encontrei pessoas dizendo assim: nem Deus pode resolver esse problema. Meu querido, que falta de sabedoria e que falta talvez de uma inteligência espiritual. Se é alguém que pode resolver o problema, é só Deus.
Busque o favor de Deus. Insista em oração. Talvez você vai achar que está demorando. E essa é a situação desfavorável. É as nossas limitações. Achamos que está demorando, que não está resolvendo. Talvez a multidão vai te sufocar dizendo, desiste, temos caminhos melhores ou mais fáceis. Não se engane. Continue clamando, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pois o nosso Deus é o Deus que nos ensina, busquem que vocês vão encontrar, batam que vai ser aberto. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o seu coração. Não é um Deus que se põe em dificuldade para ser buscado, porque as dificuldades estão em nossa volta. Tudo uma conspiração que quer cortar o nosso relacionamento com Deus, mas Deus está sempre perto, se aproxima e por isso podemos buscá-lo. Ele sempre nos é favorável. E confie então nele, meu querido, todas as suas necessidades, todas. Busca o reino de Deus, as outras necessidades ele já acrescenta. Busque o favor de Deus, porque ele tem prazer em ouvir o clamor dos seus filhos e tem prazer em responder, em vir com a resposta. A palavra diz que antes mesmo que nós terminamos as nossas súplicas, as nossas orações, ele já vem com a sua resposta. Que Deus amável, né? Que Deus que nos ama de forma tão assim intensa, que Deus tão favorável. Meu querido, que esta palavra do Senhor toque de fato o nosso coração de tal forma que tenhamos assim uma transformação e um desejo de renovar as nossas vidas sempre no Senhor. Quero orar com você neste momento, quero pedir o favor de Deus sobre a sua vida, e seja qual for a necessidade que você está enfrentando, seja qual for a dificuldade que você passa neste momento, deposite aos pés do Senhor. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado pela palavra santa e bendita do Senhor, e rogamos a Deus que o Senhor continue a falar conosco, continue a tocar os nossos corações. E assim, ó Deus, como Bartimeu clamou a Ti, crendo que somente o Senhor podia resolver o seu problema, nós também clamamos a Ti. Seja qual for o problema, a dificuldade, a tribulação que os Teus filhos e filhas estão passando ou poderão passar nos próximos dias, que, ó Deus, o Senhor escute os seus clamores, que o Senhor atenda em suas necessidades. Nós o enxergamos, ó Pai, como o único Deus, como verdadeiro Deus, como Deus que nos é favorável mesmo sem merecermos tal favor. O Deus que é gracioso, mesmo, ó Pai amado, sabendo que nós não somos, ou melhor, que nós somos falhos e que só dependemos da misericórdia de Ti, o Senhor é misericordioso. Atende, ó Pai amado, Teus filhos e filhas, dê um bom domingo, que o Senhor assim os abençoe, que o Senhor assim os conduza cada dia mais, com alegria em seus corações. Obrigado, ó Pai, em nome de Jesus que oramos. Amém. Meu querido, muito obrigado por nos acompanhar nesta transmissão da nossa escola dominical. Lembrando que você pode sempre estar com a gente, ou em lives, ou às vezes nas transmissões também pelo YouTube. Se você quiser nos localizar no YouTube, a Igreja Presbiteriana Jardim Ipiranga é o nosso canal. No Facebook temos também a nossa página, Igreja Presbiteriana Jardim Ipiranga, é o mesmo nome, e pelo perfil IPB Ipiranga. Será uma alegria ter a sua presença sempre conosco, participando dos nossos estudos bíblicos, das nossas escolas dominicais, né, na sala dos adultos e também no culto à noite. Lembrando que a nossa escola dominical também funciona com os adolescentes, né? Nós temos um grupo de WhatsApp onde os adolescentes têm o seu aprendizado e também as crianças sempre têm aí o seu momento de crescimento também. Caso você queira, né, participar também, se você tem um filho adolescente ou você é adolescente, tem as suas crianças, entre em contato conosco, ou inbox, ou deixa aí um recado no comentário das nossas transmissões, que teremos um prazer de poder indicar e poder te auxiliar também. Logo mais, às 19 horas, teremos o nosso culto de adoração e você pode participar com a gente. Que Deus te abençoe ricamente, Deus te fortaleça. Vamos terminar aí o nosso estudo bíblico com mais uma canção, mais um hino belíssimo do nosso irmão Vitor Quevedo.
Meu querido, até a noite e fiquem com Deus. Amanhece nublado e parece que vai dar tudo errado. Tua graça que nos faz sonhar. Num dia em breve virá vida nova, consolo, abrigo. Jesus, nosso melhor amigo. Você não é demais, sem o amor do Pai.